Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula de introdução ao R. Essa é a videoaula número 9, onde nós vamos ver a manipulação e transformação de dados com o RBase. Nós já vimos na aula 5 a criação desse tipo de arquivo a partir do zero, e na videoaula número 9 e 10 nós vamos ver agora com um pouco mais de profundidade como manipular, como acessar e transformar esse tipo de objeto do R. Nós vimos também na videoaula número 8 que a importação de dados de arquivos externos, para o R, ele cria um tipo de objeto que é um data frame. E a questão é como então acessar e manipular esse tipo de objeto. Então vamos lá para o R, ver um pouco mais como isso funciona. Então nós vamos trabalhar com um conjunto de dados que é a medição da capacidade do pulmão de um grupo de pessoas. Então, foram coletadas a capacidade do pulmão, a idade, a altura, se a pessoa é fumante ou não, o gênero, se ela nasceu por cesariana ou não. Então, eu vou importar esse conjunto de dados aqui e gravar no objeto cap. Para isso, eu estou utilizando a função read.csv. Nós já sabemos que essa função ela cria um data.frame do R, que é um tipo de arquivo do RBase. Então, eu vou importar. Eu vou passar mais rapidamente algumas funções que nós já até vimos em videoaulas anteriores. Então, eu tenho aqui a função names, que ela retorna os nomes das colunas. Tenho a função view, que ela vai visualizar esse conjunto de dados. Está aqui a capacidade do pulmão, a idade, a altura, se ela é fumante ou não, o gênero, e se ela nasceu por cesariana. Okay? A class retorna o tipo de objeto, é um data.frame. O str retorna a estrutura de dados. Dentro dessa estrutura podemos verificar que tem 3 variáveis fator. Uma forma de explicar essa variável fator é o seguinte: o fato de o indivíduo ser fumante deve ter alguma relação aí na capacidade do pulmão. Certamente foi coletado esse dado dessa forma porque existe uma influência, o fato dele ser fumante, na capacidade do pulmão. Tá bom? Outras funções, essa função read, ela vai ler o cabeçalho do conjunto de dados, os 6 primeiros registros. Se eu quiser ler mais registros, eu passo, na verdade, de um outro argumento com o número de registros que eu quero ler. Read cap 10, 10 os 10 primeiros registros. A função tail, ela retorna a cauda, ou seja, os últimos registros do banco de dados. Então, retorna lá os últimos registros. Então, sabemos aqui que esse conjunto de dados tem 725 registros aí, né? Tá bom? A função dim, ela retorna a dimensão. Aqui está a comprovação. Então, ela tem, esse conjunto de dados tem 725 linhas por 6 colunas. Beleza? Então, vamos lá. Se eu quero acessar, na verdade, uma coluna desse meu conjunto de dados, eu tenho que utilizar esse operador, que é o operador cifrão. Cifrão, e a coluna que eu quero ler. Ele vai ler aqui no console. Rodei, leu no console. Se eu pedir, na verdade, se eu pedir uma função class, que tipo de objeto é esse, que eu consultei, vamos lá, ele é um tipo numeric. Uma outra forma de acessar é com o nosso conhecido operador colchetes. Eu vou digitar o número da coluna que eu quero no colchete e ele vai retornar, nesse caso aqui, é claro, número 1, vai retornar a primeira coluna para nós aqui. Só que se nós verificarmos que tipo de objeto é esse, essa consulta aqui, cap, entre colchetes 1, ela vai ser um data.frame. Ela não vai ser mais do tipo numérico aí. Tá? Se quisermos 2 colunas, passamos ali 1, 2.2, sabemos que para criar uma sequência no R basta digitar 1, ou por exemplo 2.45. Então vai retornar uma sequência de 2 até 45. Então passamos aqui dentro do colchetes 1, 2, e ele vai retornar a primeira e a segunda coluna. Beleza? Retornou a primeira e a segunda coluna. Se quisermos colunas específicas, temos que passar um vetor dentro dos colchetes. Um vetor aqui, com um Czinho aqui, ele cria um vetor, esse C é para criar um vetor, 2,6. Então aqui vai retornar a coluna 2 e 6. Beleza? Podemos dar um read nisso aqui, confirmar.
ler o cabeçalho dessa criação aqui, essa consulta, confirmar que, na verdade, ele retornou a coluna 2 e a coluna 6 do nosso conjunto de dados. Então vimos então que para criar essa forma de criação, né, colchetes de uma aqui dentro, retorna a primeira coluna. Né? A questão assim, e se nós colocarmos uma vírgula aqui, né? Vírgula, o que ele vai retornar para nós aqui? Vamos consultar isso aqui, dá um run, rodamos, ele retornou. Então vamos ver o banco de dados, vamos clicar aqui, o que ele retornou então? Né? 6.45, 6, 62.1, não, masculino e não. Retornou exatamente a primeira linha. Né? Retornou algo totalmente diferente. Veja. Então, da mesma forma ali que as matrizes e a lista, né, nós podemos utilizar a vírgula para separar linhas e colunas. Quando eu coloco vírgula aqui, do lado esquerdo ele entende que é linhas e do lado direito é colunas. Qual que é a leitura disso aqui, dessa consulta na linha 48? Né? Eu passo aqui o nome do banco de dados, o 1 ele retorna a primeira linha e todas as colunas, que é o que ele fez, retornou a primeira linha e todas as colunas. Se quisermos, por exemplo, na linha 50 aqui, vou fazer uma outra consulta. Passo o nome do banco de dados, retorna a primeira linha e a coluna 2, de 2 até 4. Retornou a coluna 2, 3 e 4, né? Beleza? Se quisermos, vamos limpar o console, se quisermos aqui nessa consulta, né, capi, né, entre colchetes 1, 2 pontos 10,24. Então retorne as linhas de 1 até 10 e as colunas 2 até 4. Foi isso que ele fez. Nessa outra consulta na linha 54, então, retorne as linhas de 50 a 60 e todas as colunas. Né? Então eu estou fazendo várias consultas aqui, extraindo vários subconjuntos, né, desses meus dados aqui. Né? Se eu passar, por exemplo, na esquerda, um sinal de menos, entre parênteses, 40, 2.720, ele vai ignorar, né, essas linhas aqui e trazer para mim o restante. Né? Então ele trouxe para mim o cabeçalho do meu banco de dados e o rodapé, né, e o tail, o head e o tail, fazendo esse tipo de consulta aqui com negativo. Estou excluindo as linhas que eu não quero que ele traga. Tá bom? Na linha 58, nós podemos passar então aqui na linha 58, passar na verdade a coluna, né? Então a forma de acessar a coluna nós sabemos que é pelo cifrão, né? O nome do banco de dados, cifrão e a coluna que eu quero. Então eu passo, na verdade, que eu quero que venha nas linhas que a idade seja maior que 18 anos e traga todas as colunas. Vou fazer isso aqui. Então, nós já vemos aqui pela consulta que só tem o número 19 aqui na idade. Então quer dizer que pessoas acima de 18 anos, né, só com 19 anos. E ele trouxe todas as pessoas com 19 anos e todas as colunas aqui. Então, na prática, ele fez uma espécie de filtro aqui. Fazemos uma espécie de filtragem aqui dos dados. Tá bom? Se nós pedimos aqui a dimensão, né, usar o comando dim, passar dentro do comando dim a consulta que fizemos, ele vai retornar 37 por 6, ou seja, significa que tem 37 pessoas ali com 19 anos. Então, se quisermos retornar outras colunas, passamos aqui a consulta das linhas, né, quero que as linhas venham pessoas com maior de 18 anos, e as colunas passam o vetor, as colunas 2, 4 e 6. Faça a consulta aqui, vai vir para nós ali as consultas 2, 4 e 6. Eu quero que, aqui na linha 64, eu quero que o gênero seja igual a feminino e todas as colunas. O gênero vai ser igual a feminino. Eu quero que trazer fumantes, apenas as pessoas que fumam ali, em todas as colunas. Então, apenas fumantes. Fumantes é igual assim. Beleza? Nós podemos também extrair um subconjunto e extrair um novo subconjunto desses dados. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero extrair que as pessoas que são fumantes, extrai as pessoas que são fumantes, cria um novo conjunto de dados, onde as pessoas são fumantes. Pessoas fumantes é igual assim. Posteriormente, eu trago as linhas de 1 até 5 e todas as colunas. Eu faço uma
uma nova consulta. Então vamos rodar essa linha aqui. Então ele traz ali as linhas de 1 até 5 e todas as colunas ali. Tá bom? Eu posso fazer, na verdade, uma terceira operação. Né? Continuando ali, eu trago as linhas até as linhas de 1. Né? Eu trago as pessoas que são fumantes, primeiramente. Depois, as linhas de 1 até 5, todas as colunas. E depois ainda, eu quero a coluna de 2 até 3. Vou rodar isso aqui. As colunas 2 e a 3. Posso fazer várias, né? Extrair vários subconjuntos ali em sequência. Beleza? Eu posso utilizar também um operador de diferença. Eu quero que traga linhas que são diferentes de cesariana igual a não. Então ele vai trazer aqui para nós cesariana é igual a sim. Né? Foi isso que ele trouxe aqui. Eu posso utilizar também essa outra forma, né? Um operador, ao invés de colocar a interrogaçãozinha aqui, eu coloco aqui, né, no lugar de um dos sinais de igual. Esse é o operador de diferença do R. Né? Então ele vai fazer a mesma operação. Cesariana diferente de não vai ser cesariana igual a sim. Beleza? Eu posso querer saber, por exemplo, quantas pessoas nasceram por cesariana. Então eu faço primeiro uma consulta de cesariana igual a não, né? Essa consulta aqui, cesariana igual a não. Eu extraio, né, a sexta coluna, vamos fazer isso aqui. Então cesariana, traga para mim um valor diferente, que as linhas sejam diferentes, cesariana igual a não. Então cesariana é igual assim. Né? Aí eu extraio a sexta coluna. Qual que é a sexta coluna? A cesariana. Então todas as linhas e apenas a sexta coluna. Vamos fazer essa outra consulta. Vai trazer apenas a sexta coluna, que é a coluna de sims. É a coluna de 6. Igual assim. Daí eu utilizo a função lente para verificar o tamanho. Ele é um vetor. Então a função lente vai retornar o tamanho desse vetor. Eu rodei isso aqui e vai retornar o resultado 164. Então, tem 164 pessoas nasceram por cesariana. Ok? Eu posso trazer um valor, né, que seja diferente de masculino e utilizar o operador E. Né? Eu quero que ele seja diferente de masculino, que gênero seja diferente de masculino e seja diferente de fumante igual a sim. Ou seja, vai trazer fumante igual a não e então vai trazer aqui feminino. Vamos ver aqui. Então, fumante é igual a não, né? E o gênero feminino. Beleza? Na linha 80, eu posso utilizar ainda o rich, né? Vai ter o mesmo efeito que o operador de diferença, então. Beleza? Eu posso utilizar, por exemplo, a função sample, né? A função sample para extrair uma amostra aleatória desse conjunto de dados. Né? Vou utilizar a função, eu passo aqui a função sample. Eu quero, na verdade, que ele busque aqui, né? Gere valores aleatórios de 1 até 725. Quantos valores, né? Vírgula. Eu quero que ele gere 8 valores com reposição igual a falso. Então, ele não vai gerar números repetidos, né? Se eu rodar essa função aqui, vamos rodar ela, então gerou ali 8 números aleatórios de 1 até 725. Né? Aí eu passo ela dentro das minhas linhas, né? Então vou querer extrair essas linhas do meu conjunto de dados aqui no caso, né? Vamos rodar ela para ver? Então eu vou gerar uma amostra aleatória de 8 registros do meu conjunto de dados. Se eu quiser, eu posso gerar outra amostra que ela vai ser diferente, né? Eu trouxe a linha 190 e aqui 187. Por coincidência está próximo aqui, mas a segunda está distante. 188, 602. Beleza? Eu posso gerar quantas amostras aleatórias, né, eu quiser. Aqui é interessante para o caso de simulação. Se você quiser fazer uma simulação, rodar um modelo específico, fazer alguns cálculos, você pode gerar N amostras aleatórias e depois tirar uma média, tirar as estatísticas aí desse, né? Se eu quiser gerar uma amostra diferente, por exemplo, uma amostra com 50 valores, né? Substituindo aqui, vai gerar uma amostra aleatória com 50, né, valores do meu conjunto ali. Beleza? Então é isso aí por essa videoaula. Vamos para
Continuação da videoaula 2 agora, pessoal. Muito obrigado.